No dia 30 de março de 1964, o então presidente da República, João Goulart, se dirigia ao Automóvel Clube num evento que ia mudar a história do Brasil. Antes disso, ele recebeu um alerta de Tancredo Neves. Se liga só no que ele falou. Deus faça que eu esteja enganado, mas creio ser esse o passo do presidente que provocará o inevitável. Cara, depois daquele episódio, tudo chegaria ao fim. A democracia no Brasil estaria soterrada a partir de um golpe civil-militar no ano de 1964. O golpe de 1964 não pode ser entendido isolado, Lucas, fora do contexto. Segundo o historiador Jorge Ferreira, essa opção pelo golpe vinha amadurecendo há 10 anos, naquilo que o historiador chamou de as crises da República Brasileira. A primeira delas seria em 1954, com o suicídio de Getúlio, em 1955, com a tentativa de se impedir a posse de Juscelino Kubitschek, em 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1964, o Gran Finale, um golpe civil-militar que ia acabar com a democracia brasileira durante 21 anos. Tá bom, Lucas, tá bom, Pedro. Quem é que estava envolvido no jogo político? Como é que estava o governo João Goulart? Galera, o fato é que havia uma grande radicalização política no Brasil. De um lado, as esquerdas pressionando o João Goulart e de outro, as direitas também. O que estava em jogo ali, na verdade, era um amplo projeto de mudanças radicais na estrutura do nosso país. Aquilo que o presidente João Goulart chamava de as reformas de base, em especial a reforma agrária, que mudaria o estatuto da terra no país. Por causa disso, esses dois grupos, tanto mais a esquerda quanto a direita, se radicalizaram. E agora a gente vai apresentar esses grupos políticos para você. Vamos lá. Pessoal, dentre os grupos que compunham as esquerdas naquela época, havia o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O historiador Daniel Arão costuma afirmar que o seu grande líder, o Leonel Brizola, era um reformista radical e defendia com unhas e dentes a reforma de base. Além do PTB e também pró-reforma de base, havia a UNE, União Nacional dos Estudantes, um grupo político que com certeza agitava as ruas do Brasil, promovia manifestações, passeatas e muitos debates também. Outro grupo político muito importante era o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores. Ali havia uma espécie de união dos sindicatos para uma organização de luta política, algo muito importante na década de 60. No mundo rural brasileiro, o buraco era muito mais embaixo. Havia um grupo político conhecido como as Ligas Camponesas, lideradas por Francisco Julião. As ligas são consideradas um dos grupos mais radicais das esquerdas. Inclusive, o seu lema principal era Reforma Agrária na Lei ou na Marra. Inclusive, no ano de 1962, lá em Goiás, foram encontrados manuais de guerrilhas cubanos dentro dos acampamentos das Ligas Camponesas. Isso comprova, em certo sentido, a radicalização de parte das Ligas Camponesas. Lucas, realmente, se as esquerdas estavam radicalizadas, a gente não pode falar que a direita estava muito atrás disso, não. Eu vou te citar agora rapidamente dois partidos políticos no âmbito da direita que defenderam, por exemplo, o golpe civil-militar de 64. O primeiro deles seria a UDN, União Democrática Nacional, e o segundo seria o PSD, Partido Social Democrático. Desses dois partidos destacam-se a figura de Carlos Lacerda, governador da Guanabara, e Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais. Os dois defenderam a deposição de Jango porque se colocavam contra o projeto das reformas de base. O segundo grupo político, se assim a gente pode dizer, são parte dos militares brasileiros, principalmente aqueles que se organizavam em torno da ESG, Escola Superior de Guerra. Escola essa que adaptou a chamada Doutrina de Segurança Nacional, que veio lá dos Estados Unidos, nesse contexto da Guerra Fria, para o contexto brasileiro, onde deveriam se perseguir o inimigo interno. E normalmente esse inimigo interno era o inimigo comunista. E o João Goulart, por causa da sua proposta de reforma agrária e reforma de base, era visto por parte dos militares como comunista, mesmo que de maneira errada. O terceiro agente dessas direitas que eu estou te apresentando agora são os empresários brasileiros, que nesse contexto da Guerra Fria queriam afastar de vez uma suposta ameaça comunista e garantir que no Brasil se mantivesse principalmente um modelo capitalista e, se for possível, um capitalismo liberal. E por fim, eu preciso falar para você de dois institutos brasileiros que atuaram decisivamente na desestabilização do governo Goulart. O primeiro deles seria o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que tinha uma função muito clara de fazer uma propaganda contra o governo e a favor de certos políticos da direita brasileira.
O outro se chama IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que tinha a função de captar recursos internacionais e destinar aos partidos políticos de direita no Brasil, garantindo sempre uma maioria no Congresso brasileiro a esses próprios grupos de uma direita brasileira, de uma direita conservadora. A radicalização política no Brasil era tão intensa que no ano de 1963 vai cair uma verdadeira bomba no Brasil. No dia 12 de setembro, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu impedir a posse de 3 oficiais de baixa patente, um sargento, um cabo e um suboficial. Isso gerou uma grande revolta desses grupos militares. Eles tomaram postos de comunicação e impediram a circulação de informações na capital, mostrando também um verdadeiro sinal vermelho para os militares da alta patente, para manifestações de insubordinados dentro do Exército, da Marinha e também da Aeronáutica. A decisão do STF bastou para que cerca de 600 suboficiais da Marinha e da Aeronáutica se mobilizassem e, armados, tomassem vários prédios em Brasília durante a madrugada do dia 12. O Departamento Federal de Segurança Pública, o Ministério da Marinha, a Rádio Nacional e o Departamento de Telefones Urbanos e Interurbanos. A capital do país ficou incomunicável. Com certeza, isso é verdade, Lucas. Porque o problema estava só começando. Em outubro desse mesmo ano, no caso 63, o presidente João Goulart vai mandar ao Congresso Nacional um pedido de estado de sítio. E se você não sabe o que é isso, significa a suspensão de algumas liberdades democráticas no país. E o pedido de estado de sítio dele foi amplamente rejeitado pelo Congresso Nacional e colocou mais uma pulguinha atrás da orelha da oposição e dos militares. Por que o Goulart estava pedindo estado de sítio? Será que ele queria tentar implementar no Brasil uma ditadura? E para jogar mais uma pimentinha nesse caldeirão político aí, em janeiro de 64, o governo João Goulart vai decretar a chamada Lei de Remessa de Lucros, amigo. E se tu não sabe o que é isso, isso é um grave problema. Porque a partir daquele momento, só poderia ser destinado ao capital estrangeiro uma porcentagem pequena dos lucros que eram produzidos em solo nacional. E aí, é claro, os caras iam ter arrumado caô com quem? Fala pra mim, Lucas. Com o tio Sam, né, galera? Tá pensando o quê? Barato é louco, meu filho. Galera, graças ao historiador Carlos Fico, todos nós sabemos que havia uma operação militar norte-americana montada para ajudar os golpistas aqui no Brasil, caso fosse necessário. No decorrer de 1964, a coisa foi ficando ainda mais séria. O presidente João Goulart optou politicamente por um lado, escolheu governar com as esquerdas, escolheu mobilizar as esquerdas em comícios, em passeatos, chamado Comício da Central do Brasil, que reuniu cerca de 150 mil pessoas. Os números não são bem precisos não, mas foi gente pra caramba pra lá. Nesse comício, as esquerdas se mobilizaram, levaram cartazes, bandeiras, exigindo o programa das reformas de base do Goulart. E lá ele anunciou 2 medidas super importantes. A primeira delas seria a nacionalização de refinarias de petróleo e a segunda, a desapropriação de algumas terras para fins de reforma agrária. E é claro, isso não ia cair muito bem na oposição. E essa oposição ia dar uma resposta. Essa resposta veio no dia 19 de março de 1964, na chamada Marcha da Família com Deus para a Liberdade. Se reuniram em São Paulo mais de 500 mil pessoas, defendendo a família, Deus, a liberdade e o combate ao comunismo no Brasil, porque era o que se acreditava naquele período. Você está percebendo que a direita da sociedade brasileira está se colocando contra as reformas de base. O caldo começa a engrossar mesmo no dia 25 de março. Um grupo de marinheiros e fuzileiros navais estava comemorando 2 anos de sua associação na sede do Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro. Acontece que Silvio Mota, um almirante, não gostava nada dessa ideia. Muitos membros do Sindicato dos Metalúrgicos estavam ligados ao Partido Comunista. O cara pensou o seguinte: meus subordinados metidos com comunistas? Aqui não. Silvio Mota deu voz de prisão para todos os militares. O problema é que o presidente João Goulart colocou o seu dedinho aonde não devia. Ele deu anistia para todos os envolvidos. O almirante, ele ficou boladíssimo, pediu demissão na hora. Isso causou uma verdadeira quebra da hierarquia militar. Você acha que um oficial de alta patente gosta de ver insubordinados passando por cima de suas decisões? O presidente João Goulart deu moral a militares de baixa patente. Isso deixou muita gente do alto escalão bem descontente. Então, vai ser nesse contexto que o presidente João Goulart, o Jango, vai ser convidado pela Associação de Sargentos a comparecer a um evento no Automóvel Clube para a tomada de
posse desses novos militares. E lá ele vai proferir um duro discurso contra toda a sua oposição política. Reunião no Automóvel Clube, Jango aplaudiu os indisciplinados e declarou que não admitirei que a desordem seja promovida em nome da ordem. Esse discurso, novamente, foi visto pelos militares de alta patente como uma afronta à hierarquia e à disciplina militar. E foi esse episódio que ficou considerado como o estopim para o golpe civil-militar de 1964. No dia 31 de março de 1964, as tropas do general Olímpio Mourão Filho marcharam de Juiz de Fora em direção ao Rio, naquilo que o Carlos Fico chamou de as Ilhas Conspiratórias. Não existia uma grande coordenação desse movimento golpista. O Mourão agiu por vontade própria. Acontece que os outros militares, principalmente o Castelo Branco, viu a necessidade de articular aquele movimento com algo maior. E a partir daquele momento, o governo de João Goulart estaria deposto. O golpe se consolidou no dia seguinte, no dia 1º de abril de 1964. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E não é uma piada. O Brasil foi governado pelos militares em um regime ditatorial por 21 anos, de 64 a 85. Galera, nesse momento é fundamental que vocês compreendam que muitos historiadores consideram que esse movimento foi um golpe civil e militar. Civil porque teve ampla participação e apoio de muitas camadas da população civil, como por exemplo políticos e empresários. E também é muito importante lembrar que quem apoiou o golpe militar em 64 não necessariamente concordava com a ditadura que viria depois dele. Então, galera, se você gostou do nosso trabalho, curte o nosso vídeo, compartilha com todos os seus amigos, faça com que esse vídeo aí viralize por tudo quanto é lugar, se inscreve no nosso canal e, é claro, deixe um comentário aqui embaixo, colocando suas críticas, as suas dúvidas, claro, sem xingar e desrespeitar o amiguinho. Mas é isso, galera. Valeu!